Madrid impediu no último lance do jogo que o Barcelona fosse campeão espanhol ainda nessa quarta-feira. O Real Madrid entrou em campo para enfrentar o Mallorca aqui no estádio Santiago Bernabéu e só a vitória impediria que o Barcelona já fosse campeão espanhol nessa quarta-feira. O Ancelotti tinha muitos problemas para escalar esse time do Real Madrid. 12 jogadores do elenco principal não estavam à disposição. O Tchouaméni cumprindo suspensão e outros 11 jogadores lesionados, sendo que praticamente toda a linha defensiva, Vinícius e Rodrigo fora do jogo, Camavinga que ainda perde o Mundial de Clubes, Carvajal, Militão, Rüdiger, Alaba, enfim, a lista de lesionados do Real Madrid, ela é muito grande e para esse jogo contra o Mallorca estava enorme, talvez nunca antes a gente tenha visto 12 jogadores do elenco principal não estarem disponíveis para uma partida, inclusive o goleiro Luninho, que caiu da lista ontem, o Brahim, que caiu da lista essa manhã. Enfim, muitos problemas para o Ancelotti escalar o time, que ele escalou com Jacobo Ramon junto com o Raúl Asensio. O Raúl Asensio, que nessa tarde ou quase noite aqui na Espanha, ficou sabendo que está sendo processado por compartilhamento de vídeo com imagens sexuais, sem consentimento, incluindo a imagem de uma menor. Era investigação e agora passa a ser processo. Raúl Asensio está sendo processado pela Justiça da Espanha, portanto vai iniciar esse processo aqui na Justiça. Os zagueiros do time foram o Jacobo Ramon e o Raúl Asensio. A linha defensiva era o que tinha, o Courtois no gol, o Valverde jogou na lateral direita e o Fran Garcia na lateral esquerda, não tinha mais para colocar. O Ancelotti foi com o Ceballos, com Modric, com Arda Güler e Jude Bellingham no centro de campo e com Kylian Mbappé e Endrick no time titular. O Real Madrid começou bem, começou atacando, indo para cima do Mallorca, inclusive aos 3 minutos de jogo, a finalização do Endrick, que não fez um bom jogo, foi substituído aos 70 minutos, mas teve ocasiões para poder converter. A primeira já é uma grande defesa do Léo Roman, o goleiro do Mallorca, que fez 10 defesas na partida. Ele já tinha feito 12 defesas no jogo contra o Barça, fez 10 defesas no estádio Santiago Bernabéu. Realmente é um goleiro que cresce em cenários grandiosos, né? Como foi o de hoje. Uma grandíssima partida que evitou que o Real Madrid conseguisse efetivar todas as ocasiões que teve no jogo. 39 finalizações do Real Madrid, 13 delas no gol, e mesmo assim o time começou o jogo perdendo. O Mallorca abriu o placar, o Real Madrid começou a produzir ofensivamente, o Mallorca só se defendendo, basicamente. Só que até os quase 70 minutos de jogo, o Barcelona estava ficando com o título porque o Real Madrid estava produzindo muito, gerando muitos escanteios. Foram 26 escanteios para o Real Madrid e nenhum para o Mallorca na partida. Mas o Mallorca estava ganhando o jogo e o Barça estava conseguindo conquistar o título já nessa quarta-feira. Aos quase 70 minutos, Kylian Mbappé, em uma jogada com uma assistência do Modric, que ele passa por todo mundo dentro da área e finaliza bem, consegue furar o bloqueio do Mallorca e consegue superar o goleiro do Mallorca, marca o gol de empate para o Real Madrid. O Mbappé, que pela terceira temporada consecutiva, eu acho que em 4 das últimas 5, ele faz 40 ou mais gols na temporada. São 40 gols com o Real Madrid, ele é o melhor estreante em relação a números de gols em uma primeira temporada com o Real Madrid, e hoje ele chegou aos 28 gols em La Liga e se tornou o jogador do Real Madrid, o primeiro que consegue chegar a essa cifra em sua primeira temporada no time no Campeonato Espanhol. Ainda tem 2 jogos do Real Madrid pela frente. O Mbappé está na briga pela chuteira de ouro, junto com o Salah e Gyökeres. Essa briga, o top 3 da chuteira de ouro, lembrando que a chuteira de ouro é só gols em campeonatos nacionais. Então o Mbappé está nessa briga. A briga do Mbappé daqui até o final da temporada, é tentar ser o chuteira de ouro e tentar ser o artilheiro do Campeonato Espanhol. O Mbappé faz o gol. E aí o Real Madrid continua, o Ancelotti faz substituições no jogo, tira o Raúl Asensio e coloca o Vallejo. O Vallejo tinha jogado 10 minutos durante toda a temporada, tinha jogado um jogo, minutinhos com o Ancelotti. E o Ancelotti tira o Raúl Asensio e coloca o Vallejo no jogo.
E o Vallejo dá uma assistência para o Jacobo Ramon, o zagueiro que estava jogando com ele, fazer um gol no último lance dos acréscimos do jogo, ao minuto 95. E o Real Madrid consegue a virada, consegue o 2-1 e impede que o Barcelona já tenha o título do Campeonato Espanhol nessa quarta-feira, mas muito provavelmente vai conquistar nessa quinta-feira, joga contra o Espanhol lá em Barcelona, é o derby da cidade, deve muito provavelmente ganhar a sua partida e conquistar o título do Campeonato Espanhol, mas o Real Madrid, com a vitória que conseguiu, com a virada, foi uma vitória de virada, conseguiu evitar que seja nessa quarta-feira. Um Real Madrid que jogou bem, que mostrou atitude, que mostrou vontade de vencer a partida, coisas que a gente viu poucas vezes nessa temporada. Um jogo que era importante vencer em termos anímicos, porque o Ancelotti já falava na prévia do jogo que ele não queria dar de presente a Liga para o Barcelona. Evidentemente que o Real Madrid não entregou nada, o Barça vai ser justíssimo campeão, foi o melhor time do Campeonato Espanhol nessa temporada, mas o que o Real Madrid não queria é que o Barcelona fosse campeão com uma derrota do Real Madrid. Então eles conseguiram isso não jogaram absurdamente bem, mas o Mallorca praticamente não levou perigo para o Real Madrid. E o Real Madrid não deixou que o Mallorca levasse também, né? Fechou, empurrou o Mallorca para trás e todo momento, em todo jogo, atacou. Inclusive, depois do jogo, perguntaram ao Ancelotti se o Real Madrid tivesse jogado dessa forma, se tivesse tido a possibilidade de fazer uma temporada melhor. E ele disse que, evidentemente, que se tivesse jogado assim toda a temporada teria sido bem melhor para o Real Madrid. Carlo Ancelotti, como eu disse, nas entrevistas, a gente teve a entrevista coletiva pós-jogo aqui, vamos ter a entrevista pré-Sevilha, pós-Sevilha, pré-Real Sociedade e pós-Real Sociedade, que aí vai ser a última coletiva do Ancelotti no comando do Real Madrid. Ele não fala sobre seleção brasileira, mas a gente tenta capturar algumas coisas no ar, né, para tentar, não sei, entender um pouquinho do que vai ser. Hoje a gente acompanhou essa manhã lá no aeroporto de Barajas a chegada do Rodrigo Caetano, coordenador da seleção, né, coordenador geral, e do Juan, coordenador direto da seleção, que estiveram aqui no estádio Santiago Bernabéu acompanhando de perto o Carlo Ancelotti. Nessa quinta-feira deve acontecer uma reunião entre eles e o Ancelotti para começar a definir a pré-lista que tem que ser entregue até domingo e também para começar a entender nomes de comissão, de seleção brasileira. Muito provavelmente 4 integrantes da comissão do Ancelotti vão com ele para a comissão da seleção brasileira. Alguns ainda não definidos certo, mas 3 praticamente com certeza. Tem gente que vem de fora, tudo indica que o Ancelotti vai ficar com o Taffarel como preparador de goleiros e está procurando um preparador físico brasileiro para integrar essa comissão. Mas tem gente que está com ele aqui no Real Madrid que vai também, quando terminar esse ciclo por aqui, para a seleção brasileira, mas obviamente sobre isso a gente vai trazendo informações assim que elas forem sendo confirmadas, né? A reunião amanhã entre CBF e Ancelotti muito provavelmente vai nos dar algumas pistas sobre esses nomes também, como é que deve ser configurada essa comissão da seleção brasileira. O Real Madrid evita, como eu disse, que o Barcelona seja campeão espanhol, mas isso deve acontecer na quinta-feira. Então o Real Madrid terá pela frente 2 jogos que não vão valer praticamente nada, mas que o Ancelotti disse, a gente quer vencer as 2 partidas, primeiro para garantir a segunda colocação no Campeonato Espanhol, que valem mais ou menos uns 7 milhões de euros, e para que o time termine a temporada bem, né? Assim, ganhando pelo menos. É uma temporada decepcionante do Real Madrid, isso não tem muito o que fazer, mas já se começa a falar sobre contratações. A informação desta quarta-feira, eu não sei nem que dia eu tô, quarta-feira, é que o Real Madrid já está muito próximo e está praticamente fechado a contratação do Huijsen. Eu acho que aqui na Espanha eles estão falando de Huijsen. Ele é holandês de origem, viveu na Espanha desde muito pequeno, joga com a seleção espanhola, zagueiro de 20 anos do Bournemouth. O Real Madrid vai pagar cerca de 60 milhões de euros para contar com esse jogador, que vai ser um dos primeiros reforços, talvez o primeiro reforço que chegue antes do Mundial de Clubes. Lembrando que a janela para contratação para o Mundial de Clubes, ela abre antes, e é uma janela que vai valer para a próxima temporada, mas os clubes podem inscrever jogadores do dia 1º ao dia 10 de junho. Então o Real Madrid quer que ele já chegue para ser apresentado nesse tempo e integrar o time com a chegada do Xabi Alonso, para ser um zagueiro a mais para o Real Madrid no Mundial de Clubes. Então já
A partir de agora vamos falar muito sobre chegadas, sobre possíveis saídas, enfim. Por Xabi Alonso, que também deve ser anunciado alguma coisa aí na sequência. Ainda não foi anunciada a saída do Ancelotti, então uma coisa deve ir acontecendo depois da outra, mas o Real Madrid focado já mais no futuro do que no presente.